IPK. IPCast. IPCast é o podcast do professor Calazans. Foi você que deu essa dica de IPCast, não? Acho que essa foi sua sacada. Ah, não, foi o Rômulo. Conhece o Rômulo? Foi o Rômulo? Foi o Rômulo. Ele, pô, que você não chama seu IPK de IPCast? Aí eu coloquei, Sacada ele tá boa. querendo direitos autorais agora. Muito bom. Rômulo, não tem direitos autorais não tem nem dinheiro para isso. Mas IPK, o IPCast é o podcast do professor Calazans. E hoje o nosso bate-papo está aqui, catador de sonhos, não catador de lixo, né? Ou de reciclável. A gente vai ver, é muito importante. E ele usa uma expressão nesse livro que é do lixo ao luxo. E o catador de sonhos, para mim, é uma história de vida interessante. Lembrando que o IPCast, nós temos várias frentes. Esta frente aqui fala sobre o empreendedorismo. Estamos aqui com uma nova, né, visitante aqui, que vai fazer parte do nosso grupo. O nosso amigo Levi não está aqui hoje. Já já nós apresentamos aí para quem não conhece todos os nossos membros. Mas o bate-papo é sobre o Geraldo Rufino, o Catador de Sonhos. E nós vamos falar sobre esse livro e um pouquinho sobre a história. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Antes mesmo de falar sobre o tema principal, que é o empreendedorismo na vida do Rufino, nós vamos falar rapidamente dos cursos que nós estamos lançando. Estamos gravando hoje, é dia 30. Acabou o mês, hein? Acabou o semestre. Acabou o semestre. Passou rapidinho, hein? 2025 Voou. já foi. Voou mesmo, né? 30/6/2025. Estamos gravando esse IPK e agora esse segundo mês de 2025, segundo semestre, estamos lançando alguns cursos e você pode entrar em contato com o professor Calazans. Auxílios visuais, o curso está totalmente pronto, embora a fonte seja PowerPoint, mas vamos falar como montar o auxílios visuais, quais são eles. Outro dia, um grande palestrante falou que ele é um dos poucos palestrantes no Brasil que não usa PowerPoint, ele usa a expressão em sua palestra. Tudo está na cabeça dele. Quando ele fala isso, ele comete um erro grave, né? Embora eu já assisti a palestra dele, pessoalmente, presencialmente, excelente a palestra. Mas o auxílio visual não é um roteiro para o palestrante. O auxílio visual é um auxílio visual para quem assiste. Então, esta é uma das premissas que a gente trabalha lá. Gatilhos mentais também. Estamos no final da gravação. São mais ou menos 30 aulas sobre os gatilhos mentais, sobre todos eles, muito interessante. E também, lançando agora no segundo semestre, o Neurostorytelling. Nós já damos esse curso presencialmente, damos esse curso também online. E agora ele vai ficar totalmente na nossa plataforma, ok? Daqui a pouco eu passo o link, o nosso endereço, para você entrar em contato e conhecer melhor o nosso curso. Outro curso, debate, esse curso também já está pronto, como fazer um debate. Esse curso aqui ficou legal, né? Debater, né? Não só para político, né? O que é o debate? Eu estava vendo um debate essa semana, até eu conversei com você sobre aquele debate. Uma pessoa foi chamada para se justificar, na verdade era um debate. E ela começou a falar sobre a pessoa. E o debate, quando você debate, a pessoa é o pior debatedor que existe. Nós não podemos debater a pessoa. Então eu não gosto da Cíntia, porque a Cíntia é isso. Não, a gente debate ideias. É isso. Quando eu ataco pessoas, esse debatedor já está desclassificado. Eu não gosto do Pedro, que o Pedro ele faz isso ou não faz aquilo. Quando eu começo a debater pessoas, né, e às vezes não tem nada a ver. E nesse debate, o debatedor começou a falar, não, e você já foi condenado por isso, mas vem cá. Essa minha condenação não está em questão. O que está em questão é o assunto tal. Vamos debater esse assunto tal? Então, precisa ter muito cuidado para realizar um debate. E eu cito isso, mas são mais ou menos também umas 20, 30 aulas de como realizar um debate. Comunicação oratória também já está em ação. E agora, também no segundo semestre, comunicação não verbal, né? Como por intermédio dos movimentos faciais. Nós temos alguns músculos aqui, em torno de 40 músculos. Fazemos 10.000 expressões faciais. É muita coisa, né? 10.000 expressões faciais. E a gente fala que nós não lemos, eu não gosto dessa expressão, nós lemos a face ou o corpo. Não, a gente lê o cérebro. Então, o que está passando no cérebro
o corpo vai representar. Então, leitura corporal, eu não gosto dessa expressão porque a própria neurociência ela não trata dessa maneira. Então, o corpo vai representar o que está passando dentro do cérebro. Eu cito aquela palavra, uma passagem bíblica, né? O coração alegre. E, na realidade, o coração que fala ali não é coração, é cérebro. Então, o que está no cérebro. Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais, já viu profissionais que, ou não só profissionais, mas pessoas, né, são falsas, né? A gente percebe, porque ela está transmitindo uma simpatia que ela não tem, ou pelo menos não está passando no momento. Então, o cérebro dela, naquele momento, ela está preocupada, ou ela não é simpática como ela quer representar, e não consegue. Então, a gente tem que trabalhar, não são os movimentos, tem que trabalhar o cérebro, tem que mudar aquela pessoa, trabalhar para que ela mude o seu pensamento, o modo de agir. Quando eu mudo o cérebro, eu mudo as pessoas. Eu já vi treinamentos, você tem que sorrir. A pessoa dá aquele sorriso que a gente chama de sorriso falso, né? Amarelo, né? Sorriso que todo mundo reconhece, né? Sorriso falso, sorriso amarelo. Então, a base está aí. Não se lê corpo, né? Essa não é expressão. Não se muda conduta. Não se muda comportamento. Conduta, comportamento é reflexo daquilo que está passando lá no cérebro. Tá ok? E agora também o outro curso, esse curso de copywriting, esse tá legal, hein? Também lançando agora segundo semestre. Tem vários módulos. Aqui dentro tem um módulo de neuro storytelling, tem um módulo de pitch, de AIDA, leitura corporal. Esse tá ficando legal, hein? Aqui tá cheio de neurociência. Pitch. Oi? Copywriting importante, hein? Poder das palavras, né? Aqui esse curso tá, não é para eu estar na minha presença não, mas esse curso tá muito, muito, muito legal. E outro, técnicas de ensino, como dar aula, né? Como isso aqui também tá legal, como preparar uma aula que é diferente, preparar palestra, sistema de avaliação, técnicas, quais são as técnicas de ensino, tá bem legal. No nosso site a gente explica melhor. Tá ok? E se você for membro da Academia Brasileira, você tem aí participação especial em nossos cursos especiais, além do preço e promoções especiais. E há cursos que nós só damos para quem é acadêmico, quem é membro da academia. Então, vou deixar o link aqui e você pode também se inteirar sobre esse assunto. E aí, vamos lá. Antes da Cíntia, a Cíntia fez o nosso curso de Neuro Storytelling. Antes dela falar, ela vai falar sobre duas coisas, né? Então, ela teve um contato com o assunto que nós vamos comentar, que é o Rufino, Geraldo Rufino. Mas antes, nós gostaríamos que ela se apresentasse. Daqui a pouco o Pedro vai falar. Mas, Cíntia, quem é você? O que você faz? O que você está fazendo aqui, Cíntia? Olá. É autora de livro também, não é isso, Cíntia? Fala um pouquinho aí para a nossa plateia quem é você. Eu sou Cíntia Xingai, sou mãe do Gabriel, esposa do Carlos. O Gabriel é o que eu chamo de um alemão japonês, né? É uma porque mistura o marido dela boa. é loiro, né? De olho claro e Saiu um japa loiro. Japa loiro. Eu falo alemão japonês. Gente boa, Gabriel. Tá quantos anos, Gabriel, agora? 11 anos. Abraço, Gabriel. O que mais que eu faço? Além, né, de ser mãe, esposa, empreendo, trabalho numa consultoria como diretora comercial, amo vendas, amo pessoas, gosto de falar. E ele fala aqui, né? A gente vai falar aqui, se você não conhece pessoas, você não conhece gente, você não conhece negócio. Ele fala isso, né? Uma coisa puxa a outra. Se você gosta de gente, você consegue trabalhar com vendas, porque vendas é servir. Então, hoje eu trabalho como diretora comercial e, para mim, é do jeitinho que ele fala, exatamente. Do jeito que ele fala. Você concorda com ele nesse ponto? Muito. Você é feliz e, sendo feliz, você está se divertindo e você não cansa. Ele fala, eu sou incansável. Realmente, você não cansa. Tem até umas pessoas que falam assim, né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não trabalha. Não está trabalhando. É basicamente isso. E como eu atuo com vendas, eu considero que eu posso vender qualquer coisa. Seja curso, seja serviços, seja... Você só vai aplicar produtos. Toda essa filosofia dentro da área que você está trabalhando. Porque tudo aquilo que eu considerar que eu posso contribuir com alguém, porque quando eu vendo, meu pensamento principal é o seguinte: eu estou ajudando a pessoa a fazer uma escolha certa para algo que vai ser benéfico para ela.
E muitas pessoas não sabem fazer isso. Né? Então, resumidamente, é isso. Amo o que eu faço, amo pessoas, amo ser mãe também. Acho que é uma das coisas maravilhosas e presentes que Deus pode nos dar, é a maternidade. Estou casada já há quase 20 anos, mais de 25 com o Carlos. É isso, um pouquinho sobre mim. Empreendo na área de semijoias, educação também. Legal. E em relação... Você fez conosco aí o curso de Neurostorytelling, né? Que foi um curso foi uma tarde ali, onde passamos várias horas ali. Que você tem a Neurostorytelling, só lembrando que é storytelling com neurociências. Exatamente. Esse curso, ele é uma abordagem rápida de uma tarde, onde a gente consegue aprender diversas técnicas. Desde AIDA, PIT, vão ser apresentadas essas técnicas, mas assim, o que eu gostei muito foi as técnicas de retórica e inferência, que eu nem sabia do que se tratava. Inferência, eu não sabia do que se tratava. Inferência e reversão de expectativa, né? Esses dois pontos, para mim, são mais importantes. O que é inferência e reversão de expectativa. Quando você fala com uma pessoa que tem assim, um anseio objetivo de palestrar, essa pessoa ela precisa começar a buscar técnicas para fazer com que a sua palestra seja realmente memorável. E aí, o fechamento da palestra é algo que precisa ser muito bem trabalhado. E essa técnica traz todas as ferramentas que você precisa para fazer um encerramento espetacular. Então, eu gostei muitíssimo, indico o curso. Além desse curso, eu fiz o curso... Comunicação oratória, né? Onde você viu o pitch, o AIDA, foi né? Um ano de curso contínuo, porque nós tínhamos as... Encontros semanais, não é isso? Isso, os encontros semanais com prática. Então, aqueles encontros me desenvolveram de forma, assim, maravilhosa para... prática de pitch, prática do AIDA, com todo... AIDA de 1 minuto e meio, de 3 minutos, de 30 segundos. Né? Quando você também precisa improvisar. Então, eu fui treinar de diversas maneiras e esse treinamento me abriu portas e oportunidades para palestra, para ser... apresentadora de eventos, quando a gente fala mestre de cerimônias. Já fiz coisas... MC? Eu nem sabia que eu sabia fazer. MC Cíntia Paz, olha só. E sempre, né? Eu falo, a gente precisa se divertir. Tudo que a gente faz tem que ser gostoso, tem que ser divertido. E foi muito prazeroso essa oportunidade de ser mestre de cerimônias. E tudo isso com base no treinamento que eu fiz. Sempre falo, né? Eu tenho participado de muito tempo, aí, 40 anos nessa área, e a gente vê muitas pessoas fazendo curso teórico e não tem a oportunidade de treinar. Aqui mesmo é um treinamento. Eu tenho trazido bastante pessoas aqui para a gente desenvolver a comunicação aqui. Porque o camarada a pessoa faz o curso e depois. Então, eu tenho levado para o TEIA, uma parceria que a gente tem, onde ela tem a oportunidade de praticar. E aqui também, a gente vai, inclusive, colocar no Instagram, colocar no YouTube, seja onde for, fazer os cortes. Então, a comunicação, quem faz parte da academia, né, de comunicação oratória, não é o curso só, é uma... Né, você já publicou um livro, não é isso? Sim. Já veio aqui publicar o livro? Vai ser o terceiro esse ano. O terceiro que eu participo. Terceiro livro? Terceiro livro que eu participo. Fez um livro, publicou o livro, fez um podcast com a gente, fez um podcast com uma editora, não é isso? Então, a comunicação... Esse dia atrás eu tenho contato com televisão, emissora. Eu levei um aluno meu na televisão. Ele foi, eu falei, eu vou marcar. É claro que isso é um serviço totalmente extra, né? Mas eu levei, falei, olha, você, meu aluno, tem uma oportunidade aqui. Você quer dar uma palhinha? Aí nós levamos, nós participamos num canal, aí foi bem interessante, um documentário. Né? Claro que eu preparei como que é trabalhar numa televisão. Teve um outro camarada que fez o curso de comunicação comigo, ali já era uma situação bem complicada. Ele, como perito, ia fazer um debate. Falei, rapaz, o negócio ali, debate ao vivo, o negócio é diferente. Você está indo lá para ser combatido, é debate. Então, o curso do professor Calazans não é apenas o curso, tem toda uma abordagem por trás, técnica de ensino, eu estou preparando uma pessoa da aula.
Ele é um excelente profissional na área da saúde, mas não precisa e quer dar aula, mas não tem noção. Então, a gente prepara e assim por diante. E eu, há pouco tempo, preparei uma pessoa para fazer pitch em inglês. Em inglês, né? Que a gente trabalha também com o idioma inglês. Então, fica aí a dica aí. E o que você estava fazendo aqui? Quem é? O que você estava fazendo aqui, dona Cíntia, a Missy Cíntia Paz? Eu já sou fã do Geraldo Rufino tem uns anos, desde a pandemia que eu conheci o Segundou. Ele lançou o Segundou e eu estava ouvindo o Segundou, que é um programa que ele faz toda segunda-feira pela manhã. Demora ali mais ou menos 1 hora Toda segunda-feira de manhã? É o canal mais de 1 hora aí no YouTube. Todo dia? No YouTube? Toda segunda. Segundou? Segundou. E aí ele fala de empreendedorismo. Fala uma delícia de... Sempre... Qual horário? Você sabe o horário? Era 8 da manhã. 8 da manhã. Às vezes convite, altera, né? Mas deve estar. Agora eu já não estou mais acompanhando tanto quanto eu acompanhava, mas nessa época, todas as segundas eu acompanhava e já fazia praticamente 1 ano que eu ouvia, porque é uma delícia começar a semana com a energia dele. Sim. Já começa a semana com a energia. Ele é um negão de responsa, né? É animado. Não vai me processar pro negão. Meu avô, né, que morreu há pouco tempo, com 98 anos, longevidade, tinha muito o estilo dele, físico, né? Então, na minha época, a gente falava, teu avô, né, meus colegas, teu avô é um negão de responsa, hein? Então, Rufino, sem preconceito, sem discriminação, hoje a gente precisa ter muito cuidado na comunicação, né? Mas ele é um negão de responsa. Ele é um querido. E aí, coincidentemente, eu fui num evento do segmento que eu atuo pela consultoria, que eu trabalho lá para o segmento de previdência complementar, e ele foi o palestrante principal chamado para abrir o evento. E aí eu tive a oportunidade. Neste segmento, ele não era tão conhecido, porque não é um segmento para empreendedores. Qual que era o segmento? Previdência complementar, fechada. Previdência, e ele foi lá? Ele foi palestrar, falar, né, de coisas mais modernas, né, para o nosso segmento ali, falar sobre pessoas, sobre gente, falar sobre dar a volta por cima, essas questões de resiliência. E aí eu tive a oportunidade, porque ao fim da palestra não juntou tanta gente, né? Ele não era tão conhecido no segmento. Eu consegui fazer acesso a ele, e era uma quarta-feira. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Rufino, segundou na minha quarta. Segundou na minha quarta. Era uma quarta-feira, ele deu risada, me abraçou, cumprimentou, tirou foto, uma simpatia. Mas eu fiquei muito feliz como aquele período de 1 ano que eu fiquei insistindo, assistindo, ouvindo ele, eu tive a oportunidade de encontrá-lo de forma, assim, muito... sem ser programado. Sem ser programado, mas bem voluntário. Muito natural. E aí, o Pedro já esteve conosco outras vezes. Vamos aí de novo. Tá aí, o Pedro trabalha com a chefia aqui. Rapidinho aí, o que é chefia? É chefe, você manda? É a chefia. Quando fala de chefe, fala de comida, é isso? Isso, exato. Alimentos, né? É um linguajar comum, né, na linguagem do dia a dia de restaurantes, né? Aí foi uma marca que a gente trouxe, chamava Pão Clés antes, né? Aí a gente mudou para chefia. O chefia é uma plataforma de educação para empreendedores e profissionais da alimentação, né? A gente surgiu basicamente porque 70% dos negócios de alimentação fecham as portas em menos de 2 anos no Brasil, por falta de preparo empreendedor. Falta de treinamento, seria isso? Então, hoje é um hub, né, o Chefia. A gente começou com uma plataforma de educação, streaming, tipo uma Netflix da gastronomia. Então, você tem ali trilhas só que focado em negócios, né? Então, você tem trilhas de gestão, marketing, vendas, documentários, para o cara que ele deu um estralo ali que quer abrir uma pizzaria, ou principalmente o cara que já tem um negócio pequeno, o cara que já tem um negócio de médio porte, que ele quer crescer, que ele tem muitas demandas ali. Né? Essa semana eu estava conversando com alguém uma mesa, e alguém lá fazia pão. Aí a outra falou assim, você tem que aprender, e tá no YouTube, você faz um pão maravilhoso. Seria o teu caso, preparar essa pessoa? Também, é um caminho também desse empreendedor, principalmente o microempreendedor, ele ele ensinar também. É um caminho. Hoje o Chefia ele é muito voltado para desenvolver esse negócio, né? Então, a gente fala que assim, hoje tem muita ferramenta, né? PDV, plataforma de TI, são ferramentas. A gente fala que no Chefia a gente não quer dar um carro melhor como uma ferramenta. A gente quer melhorar o piloto. A gente olha para o piloto, que é o empreendedor.
Então, Gostei aí a dessa gente ferramenta aí. Não quer dar um carro melhor, quer preparar o piloto. Já foi sua cliente. Oi? Já foi sua cliente. Eu tive... Já você teve foi... negócio de alimentação? Eu tive um buffet finger food delivery. Você teve o buffet? Tive. Ah, é? Muito bom o negócio. E eu aprendi tudo na plataforma. Legal. A precificar, curso, como é que fazia os alimentos, né? Porque tem todo um diferencial. Sim. E aí ensina várias coisas. Com a chefia? Antigamente, como que era o nome anterior? Class. Legal, né? Você foi cliente dele? Eu sem saber? fiz cursos, né? Você se Legal. afilia, tipo afiliado, né? Você faz tem tanto assinatura, né? Ou comprar assinatura. Ah, é? Legal. Sem saber? Nem sem conseguir. Vocês nem sabiam que Eu vocês... sabia. Legal. Sabia. Sim. E assim, essas plataformas de curso para gastronomia, é bom porque tem vários ramos, né? Sim. São vários ramos. Tem pizzaria, confeitaria, tem de tudo, praticamente. E muita dor em comum, né? Que é a mesma dor que precificar um produto, que é... Porque, assim, é um mercado barreira, entrada baixa, né? Então... Quando você fala entrada baixa, o que é isso? Pode, assim, você... Não precisa de pode, muito investimento? não precisa de muito investimento, você pode começar em casa um negócio sem muito conhecimento. Eu falo que é bom e ruim isso, né? A barreira de entrada baixa é boa porque é um mercado meritocrático, né? Você pode começar em casa e transformar num super negócio, tá cheio de história, assim. Mas essa barreira de entrada baixa também permite entrar de qualquer jeito, que acontece muito no Brasil, né? Acho que pegar os custos lá, multiplica por 2, já tem sua margem, mas não... Não é bem assim. Aí você Não é bem assim que o negócio não funciona. É bem assim. E tem também uma questão da passagem do crescimento, que até o Rufino fala, né? Na hora de você formalizar o seu negócio. Porque se você quiser ser grande, também tem uma hora que você precisa formalizar, porque na formalização você consegue maiores negócios com outras empresas, com outras pessoas jurídicas. Então, esse processo todo, o empreendedor que começa na sua casa, ele precisa entender. Ele tem que entender que tem uma hora que o custo da formalização começa a reduzir a margem dele. Sim, e aí, nessa hora, o cara desiste. Ele diz, ou ele não quer formalizar porque vai reduzir muito a margem, ou então ele começa a ficar com tão pouco dinheiro que ele fala, agora quebrei, não consigo. E a conta chega. Chega. Não tem Mais conversa. cedo, mais tarde, Hoje, esse tratando de... A gente sempre fala, né? Trabalhar com contador, oficializar, porque a conta chega. E hoje está tudo muito assim, como fala, rastreável, né? O governo rastreia, não tem como. Aí na hora que chegar a conta... Mas vamos lá, então. Para o Rufino, eu tenho aqui várias... Uma abordagem geral, o que você falaria dele aí, ô Cíntia? Aqui numa abordagem geral, ele começa pela historinha dele, a resiliência, né? Uma das... Conhecer pessoas, resiliência. Ele começa com a história, né, da latinha de dinheiro que ele guardou no terreno, né? E, de repente, quando chega lá, as latinhas, né? Enterrou no terreno ao lado, que não era o terreno da casa dele. Aí, chega num dia, o trator estava tirando tudo lá. E ele perdeu todas as economias. Era ele e o irmão dele. E aí, ele conta a história. Então, para mim, resiliência é um ponto forte dele, né? E outro ponto também, inclusive a gente dá no nosso curso de comunicação oratória e dá no curso de copyright, que é temperamentos. Quando eu trabalho com temperamentos lá no curso, principalmente temperamentos no debate, né? No debate existe uma técnica. Eu vou provocar a Cíntia. A gente vê muito isso. Já viram isso em política ou não? Sempre. Eu provoco, isso faz parte. Eu provoco o debatedor perde a linha, parte para agressão verbal ou agressão física, perdeu. E nós já vimos isso por aí, né? Aquilo é uma tática. Então, quando eu uso temperamentos, melancólico, colérico, sanguíneo, a finalidade é trabalhar as pessoas no sentido de conhecer as pessoas e trabalhar. Então, ele é uma pessoa resiliente, conhece muito de pessoas, ele fala isso, né? Nós não conseguimos trabalhar qualquer negócio que seja, empreendedorismo, se não conhecemos pessoas. Então, em linha geral, resiliência e temperamentos, né? Embora a gente estava falando aqui em off, né? Ele é muito prático, né? Ele não utiliza termos teóricos, não fala. Acho que em nenhum momento ele falou aqui de neurociências, nenhum momento aqui ele falou o termo resiliência, não lembro. Nenhum momento ele falou temperamentos, mas tudo isso está aqui no livro. Tá. Exatamente. Faculdade da vida real que ele fez. É a faculdade da vida real.
em linhas gerais, para mim, seria resiliência, dentre outras características. Você, Cíntia? Paixão. Ele Paixão. fala de paixão. E ele fala como paixão. O Flávio Augusto, ele cita a mesma coisa, só que ele fala que é uma certa obsessão. O empreendedor de sucesso, ele tem essa característica, né? De não desistir, de recomeçar, de acreditar que o negócio vai dar certo, ainda que apareçam adversidades, vai para cima, recomeça, quebra. Quantas vezes? Essa história da latinha foi a primeira, mas quanta história difícil. Aí depois a segunda vez com o pai lá com... Aquela do caminhão também, do empreendedorismo, como fala, da empresa americana, né? Que aquela da empresa americana que investiu pesado, ele acreditou, deu muitas lições para ele, né? Então, uma empresa americana faz uma participação com ele de concessionários, ele acredita, entra de, né? Entra de cabeça, né? Porque aí parece ele a usa oportunidade, essa né? oportunidade. Ele não mensurou as consequências, ele fala isso, foi um pouco vaidoso. Ele fala da vaidade. E ele fala uma coisa da vaidade, é interessante. Eu já vi muitas pessoas quebrarem a cara por causa da vaidade. Sim. Eu faço, eu aconteço. Aí quando você vai ver, aí você fica muito na emoção e deixa um pouco da razão do lado. Ele conta essa história e não foi bem sucedido nisso. Ele fala uma coisa muito interessante, que quando você quebra... aliás, ele fala de muitas coisas desde o princípio e depois ele retoma mais à frente alguns termos. Ele fala assim para o empreendedor, quando você quebra, você só quebrou, você não matou ninguém. E aí ele fala assim, olha, você não precisa se sentir humilhado, mas isso é uma questão de uma habilidade, uma inteligência emocional. Quem empreende sabe o que é. Só que é muito difícil você quebrar e você não se achar péssima. Aquele empreendedor que realmente empreendeu com boa intenção, querendo realmente fazer honestidade, certo, ética, ganhar o seu dinheiro de forma correta e contribuir para o próximo e para a sociedade, quando ele quebra, não tem como ele não se sentir péssimo. E a sensação quando ele faz você não matou ninguém, às vezes é como se você tivesse matado alguém. Aí, por que pareça, aí entra a inteligência emocional que ele tem. Se você não tiver... Sabe que aí você dever, é o caso de 12 milhões, 16 milhões? Acho que eram 16 milhões. 16 milhões. Gente, já vi pessoas que por muito menos se matou. Então, inteligência é outro ponto que ele não fala, né? Da inteligência emocional, né? Mas ele teve uma inteligência emocional para superar, segurar a onda dele, inteligência interpessoal, e dos colaboradores. Inteligência intrapessoal, né, que é dele, e interpessoal, que é você controlar os outros, né? Você identificou, Pedro, essa questão dos valores, a base dele, que sustentou tudo isso para você? Eu vejo muito, para mim, um dos maiores exemplos dele é mentalidade, né? Tudo ali trata da mentalidade. Eu não sei se é ele que fala, acho que no livro comenta alguma coisa. É parecido com isso, né? A maior empresa que você administra é você mesmo, para começar, né? Que você tem que... Tudo vai partir dali, né? E empreender é uma mentalidade, né? Tudo, é tudo diferente, assim. A pessoa vai enxergar um buraco no asfalto, precisa tapar aquele buraco, precisa estar ruim aqui. O empreendedor, ele é uma analogia só, né? Mas ele vai enxergar, tipo assim, e se eu criasse uma empresa de micro tapa-buracos ali, eu boto um aplicativo aqui, um WhatsApp, quantos buracos tem na... Começa aí já está falando de mercado. É isso, tudo começa na mentalidade, né? Então, porque ele fala, né? Eu não nasci pobre, eu nasci sem dinheiro. Isso. É totalmente diferente. Não nasci pobre. Não nasci pobre, nasci sem dinheiro. Pobre é uma questão de mente. É mentalidade. Não é questão de dinheiro. E é questão de enxergar oportunidade em todo lugar. Ele fala isso. Tem um capítulo que ele deixa tudo isso. Tem oportunidades em todos os lugares. Todo momento aparece. Quando dá errado, na crise, né? Ele cita casos de crise. Faltou e... Está faltando alimento. Está faltando um determinado produto. Eu vou trabalhar em cima desse produto. Ele fala assim, tá todo mundo falando de crise, mas ninguém para de comer, ninguém para de vestir, e é bem isso, né? Você fala assim, estamos em crise. Aí chega um show,
de um gringo, o show lotado, esgota em X minutos, ingressos. E aí ele fala O isso. dinheiro está correndo em algum lugar, tem que ir atrás do dinheiro. Aí ele falou, o dinheiro só mudou de mãos, muda de lugar. Então, essa mentalidade empreendedora é algo que você precisa desenvolver. Ele já nasceu com isso, porque a vida dele já desde do princípio teve muita dificuldade. Ele foi desenvolvida, essa mentalidade para ele foi desenvolvida desde muito cedo. Desde a dificuldade, ele perdeu a mãe muito cedo, mudaram para São Paulo com muita dificuldade, né? E aí, isso antes de perder a mãe. Todas as dificuldades que eles passaram e as oportunidades que ele enxergava desde criança, de fazer carrinho, de mudar do... Fazer carrinho com rato? Mudar da empresa de carvão para o lixão, porque ele viu que no lixão tinha mais oportunidade. Depois, fazer carrinho para... Alugar o carrinho, né? Alugar o carrinho. Aí tinha televisão, né? Alugou a televisão. Aí já vendeu pipoca. A gente tem muita coisa. Já vendeu. Vamos aqui, na década de 70, se não me engano, só ele tinha televisão na região que ele morava. E aí ele alugava, né, para as pessoas, os garotos assistirem televisão. Ele falou, não é só assistir televisão. Vamos fazer também sessão pipoca. Pipoca, arroz doce. Enquanto isso, final de semana, ele alugava os carrinhos para o pessoal ajudar as mulheres, as senhoras, madames lá na feira. Então, depois, a gente via com criança, né? O campo de futebol que ele mandou, e alugava também para jogos. Então, eram muitos negócios, muita oportunidade. E a gente tem que entender isso, está tudo aí, né? Agora, ponto aqui, falando de inteligência emocional, que eu gosto da expressão da resiliência. O que é resiliência? Essa resiliência entrou na psicologia, mas a origem é da física, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é resiliência. Pega um metal e você aperta o metal, amassa o metal, imprime sobre o metal uma força, uma pressão. Depois que esse metal ele deixa de sofrer essa pressão, ele volta ao seu estado original. Então, resiliência é isso. Então, muitas pessoas, todos nós acho que passamos por problemas. O problema não é passar por problemas, o problema é voltar ao estado original. Então, ele, quando chega lá com o seu irmão e vê todas as suas economias sendo, sei lá, para onde, nas latinhas, então, o que você faz com aquilo que aconteceu? Você já passou problemas. Você já passou problemas e nós passaremos por problemas. A questão não é passar por problema, é o que nós vamos fazer com os problemas. Então, no caso de inteligência emocional, a gente usa uma frase que não é minha, muitas pessoas são admitidas em empresas por questões técnicas, currículo, e são demitidas por questões pessoais. Tá? Então, se ele fala isso no livro dele, ainda que não use essas palavras, se nós não soubermos trabalhar inteligência pessoal, que é com a gente, e ele faz questão também da inteligência pessoal no relacionamento com outras pessoas, ele faz questão. E trabalhando a inteligência pessoal na resiliência, se não formos resilientes no empreendedorismo, eu não sei se tem outra área profissional que exija tanto essa característica da resiliência como o empreendedorismo. E nesse ponto, ele dá um show. Em qualquer negócio que você for atuar, seja próprio ou seja no de terceiros, ele fala, né, de você ser empreender no negócio do outro, que a gente sabe que o termo é o intraempreendedorismo. Ele não usa esses termos técnicos, mas ele fala sobre empreender, ter atitude de dono, empreender Sim. no negócio dos outros. Quando você tem essa atitude, para você dar certo, você também tem que ter essa sabedoria, essa inteligência emocional, interpessoal, para você poder ter vida longa no negócio. Vida longa. Caso contrário, é a probabilidade, né? As pessoas são admitidas por questões técnicas e saem por questões comportamentais. E ele usa essa expressão que a Cíntia usou agora, muito interessante, né? Ele trabalhava como empregado, com mentalidade de dono. Empreendedor. Isso faz toda a de diferença. Dono. Isso faz toda a diferença. Então, a pessoa que quer ser empreendedora, ela já nasce empreendedora ou se transforma, mas não interessa onde ela está. Tá? Ela está trabalhando ali, você vê que outro dia eu fui abastecer um carro, eu falei, o dia que eu tiver uma empresa e for bem sucedida, eu vou contratar esse, como se chama o... Frentista. Vou contratar. Ele abriu meu carro, ele olhou a água, ele olhou o óleo, ele ouviu o pneu, ele
Ele calibrou meu pneu. Ô, chefe, tá um pouquinho baixinho aqui. Olha, a água, tá isso aqui. Eu olho. Mas foi com uma assim... Gentileza, uma gentileza, um profissional. disponibilidade. E eu marquei a cara dele. Né? Sabe que ontem eu fui num restaurante, na minha filha Ana, da Mauro Salomão, né? Não sei se você conhece Salomão. Conheço. E ontem eu fui a Arujá, o pai de Salomão, que chama Salomão também, ontem nos deu um brinde, né? Foi no Arujá e eu tinha que pegar o endereço aí do restaurante. Tem 2 restaurantes, um em Cajamar e outro ali em Arujá. Ontem, dia 29, passamos a tarde lá, almoçamos e achei maravilhoso o restaurante dele, muito bom. Achei assim... Aí, sabe como que ele contrata os colaboradores? Eu achei excelente. Ele vai a vários restaurantes comer, tá? E aí ele vê as pessoas que o atende bem, aí ele se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu tenho um restaurante, eu não sei quanto você ganha aqui. Eu cubro o que você ganha para trabalhar comigo. Olha. E ele faz isso. E ele tem ali... Pega os melhores. Melhor. Não, ele não treina, ele já pega a pessoa treinada, mas o que está em questão ali não é o profissionalismo, pegar o prato assim. Não. Ele vê, ele analisa quem o trata bem, ele é experiente, expert. E ele está muito bem e vai se dar melhor ainda, mas eu gostei dessa técnica dele. Então, às vezes o camarada está lá trabalhando, de uma forma desaforada, não vai ser visto. Eu gostei, ele fala excelente sobre técnica. Isso. Ele fala sobre isso, a questão dos colaboradores dele, como é que ele observa, né, a mesma postura de todos os colaboradores. Ele fala de tatuarem na pele, tatuar na pele a empresa. É quando a pessoa... A gente chama também de vestir a camisa. Mas quando ele falou tatuar na pele, eu lembrei do termo vestir a camisa. Mas tatuar na pele é mais... É mais do que... A camisa você pode tirar, né? A camisa... Não, e a pele, você pode tirar também, mas vai custar caro e é uma cirurgia. E quando a pessoa faz uma tatuagem, ela pode até tirar, mas ela não faz com a intenção de tirar. Casa com a empresa. É a pessoa que ela casa com aquela empresa. Isso é legal, porque ele já faz uma promessa para o colaborador. Quando ele mostra assim, olha, fulano chegou aqui, era atendente lá na telefonia. E hoje aqui, ó, é gerente. Aí ele fala de alguns casos, né? Tem um moço lá que ele está formando para ser diretor. Então, assim, é vida longa aqui. É entrar aqui para a equipe, casar conosco aqui, ficar conosco para crescer. E eu ganho, todos ganham. Mas muito dono hoje não tem essa mentalidade, né, de você e quem treinar. ganha é todo mundo. Exatamente, você forma. É uma frase famosa. Você quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai acompanhado. Time, né? Vai acompanhado. É você treinar, né? Nada mais que você replicar, né? Ele entendeu muito bem, né? Essa mentalidade do começo, é você replicar isso, né? Tem essa mentalidade, né? É aquilo que, por exemplo, eu não sei se é o Henry Ford que ele fala, que é o que os donos têm hoje nesse medo, né? E se eu treinar, ele foi embora amanhã, né? Investir, treinar. Assim, o pior é se você não treinar e ele ficar, né? E isso que é ruim. E é o que acontece. E vai ficar mais caro, né? Vai ficar mais Mas eu gastei caro. tanto, ele foi embora. Se você não treinar, é uma perda. Não dá para entender. Mas se você não treinar e ele ficar, você vai gastar mais. Não, a mentalidade abundante do Rufino, quando ele fala assim, olha, o meu segmento tem muito espaço. Ele vai, no finalzinho do livro, tem muito espaço. E eu faço questão de chamar, mostrar o que a gente faz para poder ensinar o melhor, porque o segmento não tem, ele fala, não tem nem concorrente. Não tem concorrente. Não tem. A excelência não tem concorrente, sabe disso, né? A excelência não tem concorrente. Você vai... Não tem concorrente. Chegou num nível de excelência, de conhecimento, que hoje ele é referência, ajuda a fazer leis. Imagina, que mentalidade abundante é essa. Inclusive aqui... Tem espaço para todos. Essa história que você falou para mim foi maravilhosa. Ele... desmanche, vamos dizer assim, não é a área dele. Desmanche, mas tem essa concepção de desmanche. Ele faz reciclagem de avião. De avião não, de peças de caminhão. E é interessante que ele mudou a imagem, porque quando você fala de desmanche ou de... reposição de peças, você imagina um mundo clandestino. Exato. É essa a imagem. E ele conseguiu mudar essa imagem, aí
o São Paulo estava trabalhando com leis e queriam prejudicar todo o negócio dele. Olha só que coisa interessante. Ele se une ali, ó, a gente entende que são os políticos, e para fazer a lei, e melhorou. Aquela imagem foi totalmente mudada. Ó, tem peças clandestinas, tem pessoas que trabalham. Não é o meu caso. E aí ele mudou a imagem. Muitas pessoas foram até ele. Olha, essa abordagem, para mim, isso é empreendedorismo. Ele podia se dar por perdido, por vencido, perdemos e vamos fechar, não vai ter, ou será feita uma lei que vai ser muito prejudicial. Não. A expertise dele fez com que ele mudasse, gente, uma lei, uma concepção, uma imagem. Olha que... Se tornaram referência, sabiam como que era o conceito no mundo, porque o filho foi viajar para o mundo todo para entender isso. Trabalharam com procedência, então essa questão da formalização do negócio e conseguir dar procedência de compra das unidades, comprar o melhor produto para poder oferecer o melhor produto e novidades para os seus clientes. Então, assim, uma mentalidade... Confiança. Essa mentalidade... Diferencial. Ele sai do desmanche, daquela concepção clandestina que havia. Essa, para mim, foi um ponto crucial. Você mudar uma mentalidade. Para mim, foi fenomenal isso aí. É uma das características mais interessantes. Eu sempre entendo que essa parte da formalização do negócio é muito importante, porque o empreendedor no Brasil, ele acha que a nossa formação, enfim, acho que é muito melhor dar o jeitinho brasileiro, vamos tentar não pagar imposto. Ele já começa ali falando Ele assim, fala sobre isso. Que bom, se você paga imposto, quer dizer que você está crescendo, você está contribuindo, você está podendo... Quer dizer, o empreendedor que ele já começa pensando que, eu vou pagar imposto, poxa, eu vou estar perdendo... Ele vai perder muito mais, porque numa situação como essa, se ele não tivesse com tudo organizado, se ele não tivesse com toda a procedência documentada, ele tinha quebrado, ele tinha fechado. Sim. É o que acontece com um monte. Na hora que chega a fiscalização, acabou. E aí ele aprendeu isso de onde? Da época do pai dele, que trabalhava com o barzinho lá, e ele perdeu toda a economia de muitos anos ele juntando com o irmão, tiveram para poder legalizar e pagar tudo que o pai estava devendo com o negócio de forma ilegal. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Esqueci a palavra agora, tanta coisa. Você tem que ter... Você pode não ter crédito, mas tem que ter credibilidade. Credibilidade, isso Meu, é essencial. Que palavra é essa? Ô, Pedro, tudo bem? Pedro, é o seguinte, eu quebrei, tá? Estou falido, tive uns problemas aí de saúde. Você poderia emprestar dinheiro? Então, eu estou sem dinheiro, estou sem crédito, eu não tô sem, mas eu posso ter credibilidade. Essa concepção que ele fez aqui é maravilhosa. Maravilhosa. E uma coisa que ele teve sempre foi credibilidade. Ainda que ele tenha perdido aí muito dinheiro num negócio, ele perdeu 16 milhões. Né? Aí você lembra de 16 milhões que aconteceu? O pessoal foi cortar a luz dele? E aí os caras que ele tinha dado cesta básica. Então ele tinha... Maravilhoso. E ele não deixou. E interessante, né? O camarada lá ainda agiu dentro da lei. Vamos dizer assim, olha, você vai fazer contato com essa pessoa e você vai negociar a dívida. Então ele tinha credibilidade no tal ponto em que o cortador de luz falou, não podemos cortar a tua luz. Olha... Ele não tinha crédito, não tinha dinheiro para pagar a luz, mas tinha credibilidade para negociar. Por quê? Porque ele tinha crédito, confiança, crédito não, tinha credibilidade. Então, eu quebrei, mas assim você vai me emprestar 50 mil reais, que ela tenha certeza que eu vou, de uma forma honesta, pagar. Olha, a questão assim, esse ponto para mim já foi... quebrou? Eu já quebrei. Já quebrou? Quem já quebrou... Quando eu leio esse livro, você sente exatamente... Na pele, né? Na pele, se você é isso aqui. Aquela parte que eu falei, né? Você acha que parece que você matou alguém. Você se sente péssimo. E ele fala, você quebrou. Vão te humilhar, você vai se sentir humilhado porque vão te humilhar. Mas não, vão humilhar mesmo, né? Ele fala assim, não fique... não guarde a mágoa da pessoa, porque isso é natural do ser humano. Porque é muito dolorido. Quando você realmente quebra, você não tem recurso, você vai com a intenção de negociar para manter a sua credibilidade... Todas as vezes que você for negociar, você vai ser humilhado. Isso é uma realidade. E você tem que aguentar. E aí você vai negociar. Aí é resiliência, é paciência. E vai arrumar uma alternativa para poder pagar esses parcelamentos. Ao fim desses parcelamentos, a sensação de vitória é maravilhosa. Quando você consegue
quitar aquilo que você se propôs a fazer. E a situação, quando eu quebrei, foi uma situação muito interessante. Eu tinha arrumado um emprego e eu trabalhei 1 ano pagando as dívidas que eu tinha. Era muito nova, eu tive um negócio com meu pai, era uma loja, meu pai montou uma loja para mim e eu fiquei, a loja não deu certo, quebramos bem na época da abertura do mercado chinês e era confecção, enfim. Essa dificuldade fez com que eu tivesse que negociar por 1 ano com diversos fornecedores. Todas as vezes que eu ia negociar, acontecia exatamente o que ele fala no livro. Você é extremamente humilhado em todas as questões. Quando você cumpre tudo isso, você ganha sua credibilidade. Então, o banco que diz assim, nunca mais você vai ter um cartão. Aí, quando você paga e depois você tem uma conta gorda, primeiro te oferecer um black. É assim que acontece na vida. Quando você... Aí, nesse emprego que eu estava, eu precisava ter o nome limpo para poder ser efetivada. Entrei como estagiária, precisava ser efetivada. E aí, eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, tem uma questão que eu estou com um problema. Contei a situação. Quando eu fui para o RH, o RH puxou minha ficha e falou, isso aqui não dá. O que você fez com essa idade? 21 anos com esse nome sujo desse jeito? Eu falei, olha, o que eu fiz, saiba que eu não comprei, desculpa a expressão, eu falei, não comprei uma calcinha com esse dinheiro. O que eu quis foi empreender no Brasil e o negócio não deu certo. Agora eu quero 6 meses de vocês. Puxa, eu vou negociar com todos. Puxa meu nome daqui 6 meses e eu garanto que minha ficha está limpa. E eu fiz isso. Com 6, eu já tinha negociado. Credibilidade, né? O que aconteceu? Fiquei 10 anos nessa empresa. Entrei estagiária, saí gestora e de lá eu fui convidada para ir para uma outra empresa, onde eu fui promovida, fui chamada por um headhunter para implementar a área que eu atuava nessa empresa. Então, assim, a questão da credibilidade é algo muito importante. Ele sempre primou por isso, né? Ele usa uma frase aqui também... está bem relacionado com isso, que na empresa, entre ele e os colaboradores, né? Se você precisar gritar, tem alguma coisa errada. Essa frase aqui, para mim... Então, eu falei do meu curso de debate, né? No debate eu falei isso. Não grite, melhore os seus argumentos. Né? E tem pessoas que não melhoram os argumentos. Ela trabalha no grito, vence no grito ou no tapa. E tem outra frase que eu uso também, tem 2 coisas que você... ou conquista ou você não tem. Amor e respeito. Ó, quem manda aqui sou eu, viu, Cíntia? Cíntia, eu sou o diretor daqui. Cíntia, eu que decido. Se falou isso, não é mais. Já perdeu, ele está querendo já... Alguma coisa fez com que ele perdesse o respeito e está precisando ganhar no grito. Então, ele fala isso aqui no relacionamento com os colaboradores e com todas as pessoas. E essa, para mim, é muito importante, essa frase que ele faz. Se você precisar gritar... Essa frase está, no caso, abordando um contexto, uma concepção muito maior. Se você precisar gritar, você não é mais pai. Porque mais daqui sou eu. Não manda mais. Se está ganhando no grito, que não manda mais. Ou perdeu o respeito, a consideração... E é uma verdade. Tá? A gente chegou a falar, acho que é o parecido no podcast passado, né? Que o melhor líder não é o que fala mais alto, né? O que é melhor escutado, né? É que ouve mais, né? Que ouve mais, né? É o que ouve melhor. É o que ouve melhor. É o que ouve melhor, né? Então, seja na igreja, seja onde for, na família, no empreendedorismo, na escola, se você gritou, perdeu o respeito. Não tem respeito. Aí a pessoa... Uma vez eu vi uma frase, né? Eu vou impor respeito. Impor já deu não errado. Impõe. Ele impõe respeito. Não impõe. Eu fui militar, né? A gente usa muito. Ele impõe respeito. Mentira. E ele fala sobre isso, sobre a disciplina militar com carinho. Disciplina militar com Então, quando o militar impõe militarismo, em certos aspectos, não existe respeito. Existe um respeito imposto, que é uma ameaça velada. Se você não fizer isso, sabe quais são as consequências? A pessoa não fala, vou te mandar embora. Ou você conquista a pessoa, ela vai estar lá. Por que a pessoa, ele fala isso, né? Por que a pessoa vê uma bala no chão? Não tem, é limpinho. Qualquer um vai tirar. Então, se um diretor, pelo exemplo, né? Então, se um diretor vir uma bala no chão, ele vai tirar. Ah, não, esse é serviço do faxineiro. Não é serviço do faxineiro, é serviço de todo mundo. A pessoa não... Gente, essa é uma concepção muito difícil. Hoje, é muito comum... caiu uma bala.
Pedro, chama uma faxineira para tirar. Qual o problema de você ir lá e pegar esse papel de bala e colocar? É muita humilhação. Essa concepção no mundo corporativo, é difícil ver isso. A vaidade. Né? Vaidade. Na verdade, a vaidade. Ele fala isso da liderança, por exemplo. Ele fala assim, olha, meu funcionário vai chegar lá e vai ver. Pode ser um diretor, vai me ver varrendo o chão se for preciso. Aí se ele faz, por que eu não vou fazer? por que eu não vou fazer? Por que eu não? E aí o colaborador não é isso. Ou se eu não fizer, ele vai fazer. Não. A mentalidade que ele cultiva não é essa. Se eu não fizer, o Rufino vai passar aqui, vai ver um papel. Não, eu vou fazer para eu melhorar a empresa. É a concepção de obediência, né? Por que você é obediência? Eu vou obedecer meu pai, uma coisa muito errada, né? Que nós ensinamos. Eu vou obedecer meu pai, senão eu vou apanhar. Isso é coação, né? Não, eu vou obedecer meu pai para não desagradá-lo. É uma coisa diferente. Eu vou obedecer meu pai porque meu pai sabe o que é melhor para mim. Então, eu vou obedecer para agradá-lo e o resultado vai ser melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado que há em muitas instituições a coação velada. E ele muda. Para mim, isso aqui foi um ponto alto do livro. Ele muda a concepção. Uma obediência, a gente chama de disciplina consciente. Eu não preciso ser mandado para fazer isso. Com o chefe ou na ausência do chefe, eu vou fazer a mesma coisa. Isso. Tem acho que o Steve Jobs ele também tem uma concepção parecida, que é exatamente isso. O que adianta eu contratar também a pessoa mais inteligente do mundo se eu tiver que dizer a ela o que fazer? Segundo ela, tu trabalho para você não ter aquele trabalho. Então, você entra de novo, né, nesse ponto de mentalidade, né? Eu conheci uma vez uma RH sensacional numa instituição que eu trabalhei, quando eu vi um candidato, era uma instituição de ensino, uma universidade. Ela era avisada, fulano de tal chegou. Aí ela acompanhava pela câmera a chegada dele e avaliava tudo. E teve uma coisa interessante, que ela nem contratou um professor pós-doutorado, ia dar aula, e ela mostrou pra gente, né? E ele chegando, aí chegou no elevador, tava ele... E isso aconteceu, não foi armado, não. Isso aconteceu naturalmente. E tinha uma outra professora que chegou com vários livros. E essa outra professora, sem querer, derrubou os livros. E ele não pegou, ele ficou assim, ó, não ajudou no elevador. E ela vendo tudo. Aí ele chegou e falou, não vou. Nem entrevistou. Nem ele falou assim, se você não teve... Assim, ele foi, eu vi o vídeo, né? Foi muito assim, ele foi... Não sei o termo que eu uso aqui. Mas ele não foi nem entrevistado. Então, ela falou, se eu tenho um colaborador, uma mulher que derrubou os livros, lá no livro dela, esse cara está sozinho. E ele ficou assim, ó. Ele olhou, né? Ele viu, não tinha como não ver, estava só os dois. Então, ali ele já foi demitido. Teste comportamental. Questão de comportamento, né? A cultura que ele desenvolve na empresa, a questão da iniciativa, do servir, né? Ele fala muito disso, de servir ao próximo, cultura do servir. Agora tem uma técnica que, agora não me recordo quem foi que falou que ele na entrevista, as empresas agora por questões ambientais e econômicas, eles usam as xícaras, agora não são mais copos descartáveis, são xícaras. E ele diz assim, que na entrevista, o entrevistado, ele oferece o café na xícara e ele observa ao final da entrevista quem que se levanta e fala que vai lavar, porque agora as empresas têm copa, né, justamente para poder usar essas xícaras. E aí ele observa quem se levanta e vai e faz, né, a menção de ir lavar a xícara, esse está ainda concorrendo. Quem não se pronuncia em nada, não tem iniciativa, já está eliminado. Comportamental. Você vai ver a inteligência emocional, que a gente falou, é mais importante, porque a parte... Eu não sei trabalhar com esse dispositivo. O Pedro não sabe. Vou dar um treinamento e ele aprende. Agora, como que eu mudo a educação? Quanto tempo leva para mudar? Exato. Entendeu? Se é que é mutável. Sim. Então, é mais barato eu dar um treinamento técnico para ele do que comportamental. Sim, por isso as empresas, as big techs, as grandes, assim, você vê que você escuta o pessoal ali... Para certas vagas, não é currículo, cara. Eles fazem 2 perguntinhas, 3 perguntinhas ali básicas. Porque você é um currículo, você mesmo. Sua vida é um currículo, se você for ver. O que você fez, eles perguntam assim, quais são as maiores conquistas, qual foi o maior problema que você enfrentou e como é que você resolveu. A sua vida é um currículo, né?
Então, a gente está vendo muito esses experimentos assim, comportamentais, né? Eu Fala muito mais isso, né? Eu vi uma mulher de RH falar interessante que ela deu assim um grupo de pessoas e todos tinham que fazer uma apresentação sobre determinado assunto. Então, você... E sabe quem ela olhava? Quem era demitido ou não demitido, ali avaliado? Quando você estava falando o que Pedro, estava fazendo. Prestando atenção em você, ela falou que boa parte ficava preocupado com o que ele ia apresentar depois. Então, ele não estava preocupado. Então, assim, agora é hora da Cíntia fazer a apresentação dela. E a Cíntia está apresentando e eu estou aqui, ó, mexendo nos meus. Então, ela viu isso. Muitas pessoas, ali ela já eliminava. Então, na hora da Cíntia falar, é ouvir, né? Ninguém quer ouvir hoje. Então, na hora da Cíntia... Isso foi orientado, que na hora da Cíntia falar, era um momento de todos prestarem atenção. Foi orientado. E não é o que acontecia com todos. E ali ela já eliminou. Assim, você está falando? Tá. O Pedro já está fora, o Calazans também já está fora. Então, Foi um dos fracassos até de um aplicativo, aí, tem uns anos atrás, eu ouvi falar do Clubhouse, que era de grupos de áudio de WhatsApp, foi uns tempos atrás. Ele deu um pico, assim, ó, milhões de usuários, você criava grupinhos ali e só mandava áudio, né? Não era texto. Só que aquilo a curva caiu, assim, muito rápido, porque ficou muito refletiu na prática tudo isso, que as pessoas, um monte de gente que queria palco, falar... E ninguém queria ouvir, assim. Então, ficava ali todo mundo com medo para falar e não... Eu hoje não estou dando aula, mas eu tive alguns problemas. Hoje eu acho que estaria pior, né? Você dava aula em faculdade e às vezes estava lá o professor dando aula aqui, ó. E eu agora não aceitava. Proibido, né? Foi a solução. Proibiram. Eu não aceitava isso. Pô, você está na aula. Como que é isso? Você vai assistir uma aula. É outro caso, né? Você vai aprender. Então, a gente vê aí que as pessoas são amantes de si mesmas, né? Quer resolver o seu problema, falar sobre si, que está tudo certo, mas não é só isso. Ouvir, né? O melhor comunicador não é aquele que fala, né? É aquele que ouve melhor. E hoje as pessoas não estão preparadas para ouvir. E no ouvir elas estão... E hoje, o que a gente precisa entender é que as pessoas estão sendo observadas. Todo momento, nada a ver, mas outro dia eu estava conversando até aqui com um especialista em segurança, em que um policial foi flagrado aí fazendo algumas coisas que não eram interessantes. Mas eu falei, rapaz, esqueceu que está sendo observado todo mundo. Você vai sair daqui, tem uma câmera ali, tem uma câmera aqui embaixo. Então, você está sendo observado. O celular guarda tudo por onde você passou, o que você Sim. fez, todo o trajeto por onde você andou. Outro dia eu estava ali em Congonhas, uma loja que eu nunca vi, que eu nunca... pesquisei, que eu nunca comprei. Ela falou, aproveita que você está aqui em Congonhas, passa aqui na nossa loja e visita. Eu falei, mas ele sabia que eu estava em Congonhas? Eu achei aquilo formidável, né? O camarada numa empresa não quer ser observado, né? Vai ser observado. E ele fala sobre isso, observar os valores da pessoa. Sim. Né? E quando ele acredita numa pessoa, ele fala que aí ele faz o quê? Ensina, né? Então, é uma característica muito forte do líder, né? Seja líder, empreendedor ou não empreendedor, ou empreendedor que está empreendendo no negócio do terceiro, essa questão do servir, da questão do ensinar. Ele fala muito isso assim, ensina tudo o que você pode. Tudo que você pode. Até porque se você quer crescer numa empresa, se você não ensinar para alguém, não vai poder subir. Você vai fazer substituto. Uma coisa interessante, eu vou criar um diretor, eu quero ser promovido a diretor. Mas quem que eu preparei para gerente? Exato. E assim vai. Então, é essa percepção. Infelizmente, pessoal, o nosso técnico ali, Rafael, que está conosco aí, já sinalizou o final do nosso podcast, do IPcast, que é muito importante. Nós vamos gravar mensalmente, pelo menos nós estamos buscando a gravar. E lembrando, no site do professor Calazans, você tem a descrição dos nossos cursos e você pode também fazer contato com o professor Calazans. Esse podcast vai para o nosso canal do YouTube, nós temos vários outros na playlist IPcast, tá? E vários vídeos lá, vídeo aula gratuitamente sobre temperamentos, copyright, comunicação oratória, debate, muita coisa interessante lá. Ative o sininho para você receber os próximos vídeos, tá bom? E faça o CCC, curtir, compartilhar e comentar. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Finalizando, 30 segundos para as suas considerações finais.
pode deixar o seu endereço, o Instagram, seja lá o que for, para as pessoas fazerem contato com vocês, caso Acompanhar seja aqui o interessante. professor Calazans, eu não sou muito disposto, assim, não. O Chefia, quem quiser acompanhar lá, @Chefia Brasil, né? É uma plataforma. Resumindo aqui, é muito legal assim, a história do Rufino. É um chacoalhão, né, pra gente, mostrar que não tem desculpa, toda a trajetória dele, né? O Brasil é um país cheio de problemas, mas cheio de oportunidade para o empreendedor. É maravilhoso, né? Uma vez a gente estava falando sobre outros países, não sei quem me perguntou, se ia morar na Suíça, já pensou que é muito bonito lá? Aí eu olhei assim, eu pensei assim, não, cara, eu sou empreendedor, assim, lá não tem problema para resolver. Vou fazer o que lá? Lá não tem problema para resolver. Aqui é maravilhoso. Aqui é o paraíso pro empreendedor, né? Cheio de problema, né? E você fazer, né? O plano perfeito, ele é o inimigo do primeiro passo, né? Então, você começar Melhor a executar... feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Ele fala isso, né? Quer deixar o Instagram, alguma coisa? O Chefia, né? @Chefia Brasil, quem quiser acompanhar. Então, estamos lá na nossa trajetória ali como startup. Ali é educação para empreendedores, né, da alimentação, mas empreendedorismo no geral, né? Tem bastante conteúdo legal. Cíntia Paz, MC Cíntia, ó. Esse MC Cíntia eu não sabia, não. Eu super indico os cursos do professor Calazans, ali a academia, que tem muito conteúdo aberto já para você iniciar. Se você tem interesse em estudar sobre comunicação, sobre oratória, se você tem desejo de palestrar, acompanhe os conteúdos, faça os cursos. Eu sempre indico os cursos dos treinamentos com o professor Calazans. E me sigam nas redes sociais aí. Se você gosta de ouvir falar sobre vendas, sobre alguma coisa sobre empreendedorismo, eu também gravo algumas pílulas, @Cíntia Xingai. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, obrigado Pedro, obrigado Cíntia. Obrigado. E tudo de bom. Obrigada.